Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos ver se todos já estão por aqui. Boa tarde, pessoal. Acho que só falta um dos apresentadores de artigos. Acho que só está faltando um deles, pelo que eu vi aqui. Nós temos 4 artigos na nossa sessão. Meu nome é Kelly. Vou assessorar vocês aqui na sessão, juntamente com a professora moderadora Maria Naftali. A ordem que a gente vai seguir para essa apresentação inicia com o artigo de inteligência artificial do Lucas. Não sei se o Lucas já está aí. Tá sim. Lucas, sim. Depois a gente segue para o de experiência do cliente, que é com o Rodrigo e o Luiz. Acho que eles ainda não entraram. Depois a gente vai para aquele Quem Pode Ser Mãe, com a Maria Naftali. E o gênero e marketing é com o João e a Maria Bruna. Essa que vai ser a ordem que a gente vai seguir. Acho que a gente pode. Eu deixo a palavra para a professora Maria Naftali, se quiser comentar alguma coisa, se apresentar, né? Na verdade, eu sou doutoranda da Universidade do Vale do Itajaí, e estou aqui para ajudar vocês nessa sessão, né? Bem-vindos a todos para o SEMEAD. Prazer conhecê-la, Kelly. Obrigada. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Naftali, eu sou doutoranda vinculada do Programa de Pós-Graduação de Administração da UFPB. E, junto com a Kelly, vou estar conduzindo, né, esse debate e essa sessão de trabalhos. Desejo uma excelente apresentação para todos. Quero fazer um adendo que no terceiro artigo de Quem Pode Ser Mãe, eu participo como coautora, mas a autora é a Hernanda Vasconcelos, que está aqui presente, e ela vai apresentar o artigo brilhantemente, tenho certeza. Mas é isso, de antemão, né? Parabéns pelos trabalhos e boa apresentação a todos. Isso, basicamente a gente vai ter aí uns 10 minutinhos de apresentação por artigo, né? E mais no máximo 8 minutos para debate de cada artigo, né? Para a gente fechar ali a 1 hora e meia que a gente tem para as apresentações. Então, fica com a palavra primeiro artigo ali, o Lucas, né? Que, que é do artigo de inteligência artificial. Então, Uhum. fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Qualquer dificuldade, me avise. Perfeito, Kelly. Muito obrigado, viu? Desculpa quando Nada. você chamou inicialmente, eu me perdi nos botões aqui, não consegui abrir o microfone. Não tem problema. Mas posso compartilhar minha tela então? Tá habilitado aqui? Posso Pode, compartilhar o pode sim. PowerPoint? Deixa eu pegar aqui. Acho que Aí deu certo, né? quando deu certo. Quando tiver faltando ali uns 2, 3 minutinhos para finalizar, daí eu vou mandar uma mensagem ali no chat, então fiquem atentos aí com o chat, para também não interromper vocês na voz, mas se vocês não verem o chat, eu chamo, né, vocês para não perder aí o tempo, tá bom? Tá bom. Perfeito, então, combinado. À Muito obrigado, vontade. Kelly. De nada.
Então, começando aqui a apresentação desse trabalho, né, um artigo de revisão sistemática que fala sobre o impacto da inteligência artificial, principalmente no varejo. Eu queria chamar a atenção só que esse é um trabalho que ele está em evolução ainda, né, um artigo ainda não publicado, mas é um trabalho que está em evolução, considerando até a velocidade com que os assuntos acerca de inteligência artificial, principalmente no marketing, relacionado a comportamento do consumidor, relacionado a relações de consumo, ele está numa evolução muito rápida, né? Então é um artigo que a gente tem atualizado constantemente. Eu fiz ele em conjunto com outro colega do programa de doutorado aqui da PUC Paraná, o Ricardo, sob a orientação do professor Heitor Cato, aqui do programa também. Eu sou doutorando ali da PUC, né, no programa de administração, dentro de uma linha de pesquisa na área de marketing. Então, vou falar rapidinho só sobre a questão da ambientação desse artigo, né? Então, a gente pegou esse crescente interesse, tanto da academia quanto da indústria também, diversos gestores profissionais de marketing, sobre como a inteligência artificial tem causado impacto e tem sido absorvida por esses processos, né, na área, tanto processos estratégicos, quanto processos de relacionamento com o consumidor, enfim, todo o arcabouço relacionado às atividades de marketing tem sido impactado ou tem olhado sobre as possibilidades que a inteligência artificial traz para a área. Especificamente sobre o relacionamento entre consumidores e instrumentos ou tecnologias relacionadas à inteligência artificial, é um ponto bastante importante para o estudo, porque é dentro dessa temática, desse foco, que a gente começa a falar em desempenho, competitividade, aprimoramento do processo competitivo dos mercados, né? Como que o consumidor ele interage e aceita essa tecnologia na sua relação de consumo. E também o uso de inteligência artificial na aplicação da gestão como um todo, né? Então, como os gestores estão organizando processos e organizando equipes a partir da aplicação da inteligência artificial. E uma coisa que chama muita atenção, talvez pela natureza do assunto, que a inteligência artificial ela não é uma literatura, né? Ela é um conceito técnico que ela é aplicado à estrutura de conhecimento do campo de pesquisa do marketing, né? Então, essa natureza faz com que esses estudos relacionados à inteligência artificial eles sejam um pouco fragmentados, né? E aí eles possuem assim muitos campos escuros ainda, muitos gaps que ainda não foram aprofundados, né? E gaps, esse é um artigo que começou a ser produzido no final de 2023 e a gente observa hoje que no final de 2025, alguns gaps que a gente identificou lá atrás, eles ainda seguem como gaps importantes hoje em dia, né? Depois de 2 anos aí, ainda muitas poucas pesquisas se aprofundaram em alguns gaps relacionados a isso. Então, passar um pouquinho mais rápido aqui pela questão dos objetivos, né? Então, que foi, claro, como uma revisão sistemática, mapear, né, todos os estudos que foram feitos dentro da área de varejo, utilizando a aplicação de inteligência artificial, identificar também essas áreas temáticas, né, que possam projetar uma agenda de pesquisa e priorizando os gaps que a gente vai encontrando durante o processo de estudo, e identificar esses temas de maior interesse dos pesquisadores também, e por que esses temas eles estão chamando mais a atenção dos pesquisadores. Nós fizemos uma revisão teórica que ela levantou 4 pontos importantes dentro daquilo que os pesquisadores eles têm olhado dentro da aplicação de inteligência artificial para o marketing, que é essa IA no varejo, né? Como que ela é usada para não só na relação com o consumidor no mercado, mas como ela é aplicada também para aprimorar a logística de reposição, principalmente de reposição de mercadorias, como que ela é feita para compor, né, um sistema de recomendação ao consumidor, e claro, aquela frente que a gente tem visto mais saliente, que é de chatbots, influenciadores virtuais, né, como que isso otimiza a relação de consumo do varejo com os consumidores. A personalização da experiência também é um ponto bem importante, né, porque cada vez mais as empresas têm buscado com inteligência artificial fazer experiências mais únicas com os consumidores, né, personalizar o máximo possível com base no interesse e necessidade deles. As barreiras relacionadas à adoção de IA, principalmente naquilo que corresponde a receios do consumidor e questões éticas e de privacidade, e também o impacto de smartphones e influenciadores dentro desse contexto de inteligência artificial. Então, isso também é muito debatido pelos pesquisadores, né? Como que isso acontece na prática, como que isso está mudando, né? A inteligência artificial está mudando essas relações. Então, por ser
uma revisão de literatura. Nós não utilizamos aqui propriamente dito o processo do Prisma, mas nós nos inspiramos um pouquinho no Prisma para fazer o delineamento e a seleção dos documentos aqui. Então, nós fizemos primeiro uma leitura exploratória de alguns artigos com alto impacto de citações, para entender como que é o estudo de inteligência artificial no varejo e definir as palavras-chave que a gente iria utilizar. Então, depois de uma série de rodadas, nós definimos com algumas variações também, mas o núcleo das palavras aqui, varejo, inteligência artificial e gestão, né? Nós utilizamos essencialmente nesse primeiro estudo a Web of Science, por ser uma plataforma robusta, por ser uma plataforma que traz muitos periódicos da área de administração e marketing. Ela tem um embasamento teórico que nos dá suporte, né, para essa escolha também. Claro que, como eu falei, é um estudo que está em evolução, então a tendência aqui é a gente agregar outras plataformas também e até fazer alguns estudos direcionados em periódicos específicos. Nós utilizamos como critério de inclusão esses periódicos relacionados à área de administração e marketing, e a gente identificou essa quantidade de documentos, né? Primeiro, 433 estudos ali, nós fizemos um refinamento, retiramos alguns estudos de congresso, retiramos alguns estudos que não eram revisados por pares, a gente obteve ali 320 documentos, né? E aí com alguns números complementares que a gente acabou analisando durante o estudo. Então, o primeiro impacto que a gente observa é o volume expressivo de publicações, principalmente de 2020 para cá, né? Então, assim, explodiu, e quando a gente olha 2024, 2025, que são resultados que não está agregado aqui nessa apresentação, mas eles estão subindo e de forma exponencial, né? Então, 2024 já dobrou a quantidade de artigo de 2023 e 25 já alcançou quase o dobro também de 24, então é um tema que vem crescendo muito. E quando a gente analisou todos esses estudos, nós identificamos 4 macrogrupos, né, que os pesquisadores têm concentrado a sua atenção. O primeiro é na questão de gestão da informação e a qualidade dos modelos utilizados para inserir a inteligência artificial nos processos de marketing. Aqui a gente fala muito na preocupação dos pesquisadores com a qualidade de dados e as fontes que são utilizadas para coletar esses dados que serão operacionalizados pela inteligência artificial e darão os resultados, né, que serão utilizados pela gestão, que são analisados pelos pesquisadores. Aqui está muito relacionado mesmo com o consumidor, né? Como o consumidor ele interage com as inteligências artificiais, como as inteligências artificiais armazenam e tratam esses dados. Então, essa é uma parte mais específica e técnica relacionada a essa questão da informação e como tanto pesquisadores fazem a gestão dessas informações para depois fazer um manejo adequado desses dados, né? Dessa captura de informações mesmo dentro da inteligência artificial. O segundo é relacionado às bases econômicas, né, e traz muito a questão da teoria dos jogos e da formação de preço dos produtos, né? Então, isso é algo que nos surpreendeu, assim, quando olha para uma questão mais estratégica da utilização da inteligência artificial no varejo, né? Sempre lembrando que isso está muito vinculado à questão do varejo e à visão de marketing. A inteligência artificial ela está sendo muito utilizada ou muito pesquisada em como ela pode otimizar, numa perspectiva da teoria dos jogos, por exemplo, cadeias de suprimento para melhorar a eficiência da reposição de produtos ou melhorar a eficiência de distribuição desses produtos e a análise do ambiente competitivo para a formação de preço também desses produtos, utilizando uma dinâmica de inteligência artificial. Então, esse é o grande campo de pesquisa, mais ligado à ideia estratégica, né, a perspectiva estratégica e tomada de decisão, né, a aplicação da inteligência artificial para apoiar a tomada de decisão dos gestores. O terceiro ponto é o uso técnico da inteligência artificial também numa perspectiva de aprendizado de máquina, né, tanto o deep learning quanto o machine learning normal. Então, como as inteligências artificiais têm sido otimizadas dentro de marketing, quais os campos que elas têm sido treinadas em marketing para, de fato, dar um suporte para a operação. Então, seja ali aprendizado sobre concorrentes, aprendizado sobre consumidores, aprendizado sobre a própria empresa, as capacidades da organização e as possibilidades da organização de buscarem novos mercados. E também, por último, a questão do antropomorfismo, e o engajamento em mídias sociais, né? Então, vários estudos estão olhando para isso agora, como o antropomorfismo, por exemplo, ele impacta em como as pessoas se relacionam com a marca, né? Como que elas criam vínculos com a marca
e como elas acabam se engajando com isso também, acoplado a dimensões de comportamento, dimensões emocionais, dimensões que compõem ali todo o arcabouço de me fugiu a palavra agora, todo o arcabouço de análise, né, de composição do valor da marca para o cliente, né? Basicamente são esses 4 achados. E por fim, aqui, já indo para o final, algumas pesquisas futuras que nós identificamos e, claro, né, como eu falei lá no começo, alguma dessas pesquisas futuras ainda são bem salientes hoje em dia, embora esses dados aqui foram da primeira versão desse estudo, né, lá de 2023, mas, por exemplo, a aceitação da IA pelos consumidores, isso ainda é um ponto bastante sensível dentro desse tema. Em alguns casos o consumidor aceita mais, em outros casos o consumidor aceita menos. Então, quais são as causalidades, né, dessa aceitação dentro do varejo, né, e como que pesquisadores e gestores podem lidar com esses diferentes cenários e preferências dos consumidores. A IA como aprimorador da experiência e gerador de engajamento também é um ponto que requer, embora assim, os pesquisadores projetem muita informação sobre isso, muitas possibilidades, ainda existem poucas mensurações sobre isso, né, impacto da IA na eficiência operacional da tomada de decisão e também a incorporação de contextos culturais e demográficos nos estudos de inteligência artificial, que isso tem um impacto também já indicado por vários pesquisadores, mas ainda pouco explorado em termos de mensurar, em termos de identificação de dimensões, enfim, né, tem ainda uma série de questões nesse campo. E é isso, né, que eu trouxe. Desculpa se eu falei um pouquinho rápido, fiquei com medo aqui um pouquinho de estourar o tempo. Eu vi que teve mensagem no chat ali, mas eu não consegui abrir. Espero ter ficado dentro do tema. Fico à disposição aqui para alguma questão, algum debate, e muito obrigado pela oportunidade de apresentar o trabalho. Parabéns, Lucas. Não, ficou dentro do tempo, sim, fica tranquilo. Que bom. Parabéns pelo trabalho, né? Eu acho que é um tema bem pertinente hoje em dia, né? Acho que tem um campo muito vasto aí para ser explorado, né? Nessa área de inteligência artificial e juntamente com o marketing, né? Entender aí a- as relações, né, entre eles, né? Então, os insights aí que você trouxe foram bem interessantes. Deixo também a professora Maria Naftali, que eu falei errado o seu nome, né? Também colocar seus apontamentos, né? Quem mais quiser também trazer. Tá no mudo. Pronto, tá saindo agora. Desculpa, gente. Mas eu tenho alguns apontamentos para fazer sobre o artigo, e aí, quando eu finalizar, a gente pode abrir, né, para uma discussão com o pessoal. Mas, Lucas, parabéns pelo seu trabalho. Eu Obrigado. gostei muito de ler, e o que eu gostei mais é porque eu estou entrando um pouco nessa temática. Eu fiz um artigo, inclusive para o SEMEAD, sobre inteligência artificial e assim, o reconhecimento dos consumidores a respeito da inteligência artificial como estratégias empresariais nas empresas, né? Como as empresas estão utilizando essa inteligência artificial, essa ferramenta, e a aceitação dos consumidores sobre ela. E uma coisa que a gente vem percebendo é que, sim, eles reconhecem a inteligência artificial, é, reconhecem a importância dela, né, nas empresas e como isso ajuda a personalizar o consumo, a trazer ofertas de produtos e serviços de uma forma muito mais personalizada, a facilitar também o consumo, mas ao mesmo tempo, talvez pela falta de conhecimento, eles ainda têm muito receio sobre os usos, né? Questão de ética, de segurança. Então, eu acho que é um ponto que ainda precisa ser muito debatido, principalmente, né, como você trouxe um trabalho teórico, mas também de ouvir também os consumidores, né, a respeito disso, de como eles veem a inteligência artificial. Mas eu acho que antes de ir falar diretamente com os consumidores, a gente precisa de trabalhos como o seu, né, teóricos e que trazem à tona as problemáticas, o que ainda precisa ser abordado. Então, parabenizo novamente o trabalho e
primeiramente, sobre a sua metodologia, eu achei que você teve uma robustez, né, de trabalhos. Então, inicialmente, vocês tiveram 433 documentos e, após a filtragem, o refinamento, chegaram a uma quantidade de 390 artigos. Então, acho que isso mostra o empenho de vocês em buscar artigos sobre a temática e de ler, porque realmente 390 artigos é uma quantidade muito interessante, muito boa. Então, mostra o empenho de vocês sobre a temática. E gostei que vocês também explicaram, né, não deixou vago sobre essa metodologia de como foi feito esse refinamento, essa filtragem. Então, a princípio, pelo que eu consegui entender, é que os critérios de inclusão periódicos na gestão, na área de gestão, que passaram por revisão de pares entre 2008 e 2023. Então, esses foram os critérios de inclusão, é isso? Isso, exatamente, professora. É isso Isso, mesmo. pronto. Então, é muito interessante isso. E aí, alguns pontos que eu achei interessante também no trabalho é que vocês mostram que o aumento recente no interesse acadêmico da inteligência artificial no varejo se deu muito a partir de 2021. E eu acho que isso Uhum. reflete muito o contexto que a gente estava vivendo em 2021, né? Então, a gente estava vivendo um contexto pandêmico, onde a transformação digital foi acelerada, né? Então, o digital começou a fazer muito parte da nossa vida e, consequentemente, a incorporação da inteligência artificial foi sendo mais implementada, né? E deu acelerou essa incorporação da inteligência artificial devido à pandemia da Covid-19. Então, eu acho que isso reflete muito essa questão de que os estudos publicados, eles tiveram o arcabouço teórico foi muito maior a partir desse ano. Eu acho que isso reflete muito. E um outro ponto que eu também achei muito interessante foi a questão é, do antropoformismo de marca. Eu gosto muito dessa temática porque eu acho que, ao meu ver, as marcas elas precisam entender mais sobre isso, porque é uma forma muito interessante da gente humanizar as marcas, Uhum. né? De... Porque assim, os consumidores, eles entendem que é uma inteligência artificial que tá por trás, mas eles também querem se sentir acolhidos, né? Envolve a questão emocional do consumidor, principalmente quando o consumidor quer resolver problemas relacionados, né, ao atendimento, à satisfação. Eles querem serem entendidos, eles querem que os seus problemas sejam entendidos. Então, quando a gente incorpora uma inteligência artificial humana, né, uma inteligência artificial que se aproxime do humano e que tenha essa empatia com o consumidor, eu acho que faz toda a diferença. E aí vocês falaram que afeta positivamente a confiança na marca e nas dimensões afetivas e comportamentais da confiança na marca. Então, isso faz muito sentido para mim, porque realmente, quando você tem uma marca e que incorpora uma inteligência artificial humana para o consumidor, onde ele se sente acolhido, ele passa a ter mais confiança, né? Isso até ajuda em outras questões de satisfação, fidelidade. Então, eu acho que isso foi um conceito muito interessante que vocês trouxeram e que eu acredito que precisa ser muito mais debatido pelas empresas. Tanto a incorporação da inteligência artificial, mas não é só por incorporar, né? Mas ter esse cuidado e essa preocupação em humanizar as marcas e se comunicar com os seus consumidores de uma forma mais humana, mais empática. Eu acho que isso faz toda a diferença. Mas no mais é isso, parabéns pelo trabalho. E eu queria saber se esse trabalho ele é oriundo de alguma tese, alguma dissertação. Professora, esse trabalho, ele é assim, ele é a sementinha, o embrião da minha tese de doutorado.
né? Ah, Como eu pronto. falei, assim, ele está em evolução, né? Então já alguns outros conceitos já foram agregados a ele, né? Principalmente essa questão que você comentou agora da antropomorfização, né? Uhum. Com agora o boom de agentes de IA, né? Uma inteligência artificial mais autônoma que Isso. serve ali como assistente. Então isso tá trazendo muita informação, muita coisa nova, né? Muita possibilidade de estudo. Então ele tá em andamento, mas esse trabalho ele foi um embriãozinho ali, a sementinha da minha tese. Uhum. Aí eu espero daqui mais um ano e meio, mais ou menos, poder ter ela completa já para poder apresentar. Isso, então ela foi a primeira parte, né? A parte Foi. teórica, digamos assim, da sua tese e Uhum. com a sua tese de forma assim, empírica. Como você aplicou, está aplicando essa pesquisa? Fala um É, pouquinho sobre eu, ela. eu, eu fiz um recorte agora para PME, né, para analisar PME, e eu estou fazendo um estudo, vamos dizer assim, que ele é de dentro para fora. Eu quero ter a visão interna dos gestores, principalmente de PME, Uhum. né, de como eles incorporam a inteligência artificial, como eles entendem que a inteligência artificial auxilia o processo de gestão, né, principalmente, né, nessa questão relacionada ao marketing. Então, onde ele pensa Isso. aplicar, que benefícios ele pensa em obter com a incorporação da inteligência artificial e fazendo um recorte específico que tipo de inteligência artificial ele quer utilizar. Então, eu Uhum. quero ter essa visão interna da organização e eu estou aplicando a visão externa também, para entender do público dessas empresas, né, dessas PMEs. Como eles enxergam essa relação? Porque a PME, pelos levantamentos que eu fiz, ela tem uma característica de ter já um contato muito próximo com o seu público, né? Um contato mais pessoal, um contato mais ali direto com o empresário, com o empreendedor. Colocando a inteligência artificial nesse meio, né? Como que isso vai Sim. impactar? Vai impactar positivamente, negativamente, né? O que o cliente acha disso, né? E se o cliente concorda com a utilização da inteligência artificial, em que pontos que ele acha interessante a aplicação disso, que vai otimizar a relação de consumo dele. Então ele fala, eu Uhum. quero tirar dúvidas ainda com uma pessoa, mas de repente o meu processo de compra, de recompra, pode ser orientado por uma inteligência artificial, que fica mais fácil ali, eu só clico, ou eu só mando, ou eu É mais só rápido. especifico. Mais rápido. Então, em que pontos que isso pode? E aí eu vou fazer uma análise comparando essas duas visões, a visão interna do empreendedor, da gestão, e a visão externa dos clientes. E aí, claro, né, fechar com todos os gaps, receios, enfim, o que também vem de pontos de atenção para isso. Então, basicamente, a minha pesquisa ela vai olhar esses dois pontos e analisar isso. Então, pretendo aplicar métodos mistos, né? Então, vou fazer entrevista, vou conversar com eles, mas também vou aplicar alguns Isso. instrumentos quantitativos, né, para poder fechar bem certinho aí essa proposta de pesquisa. Perfeito. E questão de avatares humanos, avatarização, você trabalha ou não no seu Eu tô olhando também essa parte, mas eu não estou aprofundando tanto nesse momento, trabalho? Uhum. né? Isso. Talvez eu conversei até com a minha orientadora, né, sobre essa questão específica, em algumas outras também, que talvez isso possa ser um trabalho que eu vá fazer no pós, né, para ser mais Sim, específico e mais direcionado para essa questão. Mas é algo que isso, na tese eu olho para isso, eu menciono, né, mas eu não estou aprofundando tanto nessa questão. isso. Uhum, perfeito. Então, boa sorte no seu trabalho, Muito né? obrigado. E parabéns pelo seu artigo. Obrigado, É professor. isso. Alguém tem algum comentário a fazer sobre o trabalho do Lucas? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente pode seguir para o próximo trabalho. Sim, isso. O próximo é o da experiência do cliente com o Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Sim. fica à Opa, vontade. Você tem deixa 10 eu minutos aí compartilhar para fazer a aqui. apresentação. Tá bom. Só um momento, pessoal, que minha máquina deu uma travada legal aqui agora. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Sim, É só para fazer um teste, porque eu tô tendo problema com o fone, mas já ficou mais tranquilo agora. dá para ouvir Obrigado. sim. Pronto, pessoal, apresentar o Igor para vocês.
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim, Ah, beleza. A apresentação já subi para vocês, né? Que minha máquina deu uma Sim, travada aqui. Beleza, sim, pessoal, tinha dado uma então, trava... é, deu uma travadinha, mas o trabalho. fui eu que travei ou ele que travou? Agora eu fiquei na dúvida. Pessoal, Acontece. Rodrigo, fecha teus dados, teu a câmera, porque reduz os dados aí para você não tá Ou travando. Tá? então, Rodrigo. Ou então, o Rodrigo pode apresentar em PDF. Eu não sei se tem PDF. Fica mais melhorou, leve. pessoal, com a câmera fechada? Melhorou. Sim, Melhorou? Tá bom. Se caso der uma travada novamente, vocês me avisam, por favor, me avisem. Mas, pessoal, aqui então, o trabalho o nome do título é Customer Experience na Literatura Acadêmica, é uma análise bibliométrica, é um trabalho que é o fruto aqui de um TCC, comigo, né, que eu sou o principal autor, junto com o meu orientador, que é o Luiz Carlos Padrão, da Universidade aqui Federal de Uberlândia. Então, como já diz aqui no título, é uma análise bibliométrica, a gente vai falar sobre Customer Experience, que é o CX, CX, ou experiência do consumidor, experiência do cliente. E o primeiro slide aqui que eu trago é porque esse tema, né, que eu escolhi aí para a gente falar e entender um pouco melhor, e é justamente porque na quarta agora Revolução Industrial, o CX, né, o CX, ele se torna um diferencial estratégico tanto para a inovação, para a fidelização e competitividade hoje entre as empresas. Esse conceito, ele ganha destaque aí por englobar tanto os aspectos emocionais, sensoriais, relacionais, porque engloba toda a jornada do consumidor. Então, por isso que o assunto ele foi, né, sobre o customer experience, por ser um assunto que hoje ele tá ganhando maior destaque, principalmente depois de pandemia, da grande digitalização que a gente viu nos últimos anos. E uma análise bibliométrica é porque, apesar da relevância desse tema e apesar de estar crescente, a gente vai perceber que ainda existe uma escassez de análises bibliométricas sobre esse tema no Brasil. Então, esse estudo, ele procura aí preencher essa lacuna, oferecendo, então, uma visão panorâmica da evolução das publicações sobre o CX no Brasil, especificamente entre 2010 e 2024. Então, para a gente resumir aqui o porquê dessa escolha, né, o cliente, então, ele deixa de ser alvo e ele passa a ser o centro das estratégias empresariais. Por isso, então, né, a escolha aqui desse tema. Como que foi a coleta de dados? Por se tratar de uma análise bibliométrica, as plataformas que a gente escolheu foi CAPS e Cielo, de início, né, com as buscas, com as palavras-chave que nós selecionamos, com somente artigos do Brasil, né, publicações nacionais. A gente encontrou ali, tivemos a coleta de 458 artigos. Desses 458, 133, eles eram repetidos ou duplicados, então eles foram excluídos da análise. Outros 23, eles também foram excluídos por não estarem classificados em revistas Qualicaps. E outros 157, através da leitura do resumo do artigo, eles foram também excluídos por não estarem diretamente relacionados ao CX. O CX era um tema acessório daquele artigo, então, por isso que não entrou aqui nessa análise. Então, restou na amostra final 145 artigos, que é o objeto aqui desse estudo, onde a gente fez a leitura de todas de todos os artigos e buscou ali as informações para a gente chegar aos dados que eu vou apresentar na sequência. Então, primeiramente, como que foi a evolução, né, da publicação dos artigos sobre o CX entre 2010 e 2024? E aí a gente já pode perceber aqui que nós temos um crescimento significativo a partir de 2019, que justamente
com picos em 2019 e 2022. E isso daqui vem muito de encontro com a digitalização que eu comentei agora há pouco, né, e reflexo da pandemia também que nós tivemos aqui em 2019, onde as empresas buscaram a digitalização, e aí a gente tem também um crescimento de publicações sobre a experiência do consumidor. Mais alguns resultados, foram 145 artigos publicados, como eu comentei, em 81 periódicos, então não houve uma concentração de periódicos, de uma revista ou de qualquer outro periódico, foi bem disperso. A maior concentração ela foi em extratos A2 e A4, com 61% dos artigos publicados aí, né, dos 145. Autores é onde a gente tem uma dispersão uma produção bem dispersa, que foram aí 480 autores para os 145 artigos, então 5,6 com mais de uma publicação. A gente tem os destaques para o FMG, para a USP, o FRGS, o FMC, o FMC, o FSC, na verdade, mas a principal mesmo, a gente tem ali com maiores destaques de publicações CX, o FMG. As palavras-chave com maior recorrência foi satisfação do cliente, que apareceu em 93 dos 145 artigos. O método de coleta, 51% foi em questionário, 25% em documentos e 20% de entrevistas. Em relação à análise desses artigos, predominou a análise a estatística descritiva e a análise de conteúdo com 62% de todas as publicações. Quando a gente aplica as leis da bibliometria, tanto a lei de Bradford, que é em relação ao volume, né, a concentração ali de periódicos, a gente percebe que não se aplica, pois não há evidências para afirmar a relação significativa entre eles. Como a gente viu no slide anterior, foram 8 periódicos para 145 artigos. Então, a lei de Bradford não se aplica aqui. A lei de lógica, que é em relação a autores, também não se aplica, porque a gente viu que foram 481 para 145, então, mais uma vez, não se aplica aqui. E a lei de Zipf, que também, em relação ali às palavras-chave, não se aplicou. Então, as 3 leis da bibliometria não se aplicaram aqui para esse estudo que a gente realizou para os 145 artigos. A conclusão disso, as principais conclusões aqui, né? Existe um crescimento expressivo do vento, é uma produção ainda pouco consolidada teoricamente e metodologicamente também, e a gente tem ali necessidades de novas abordagens quantitativas e tecnológicas. Todas, 62% foi baseado em entrevista ou algum outro, né, outra metodologia, então, ter outras abordagens aqui. E, por fim, limitações aqui, né, a gente focou nas produções nacionais, então, fica como um to-do aqui, né, de pesquisas futuras, a comparação com a leitura internacional, para entender se no exterior a gente tem uma gama maior de publicações que aqui no Brasil, onde a gente percebe que antes de 2019 não era tão expressivo, sim, a partir de 2019, com a digitalização, com a pandemia, a gente vê uma preocupação maior e maiores, né, um número maior de publicações sobre o tema. Então, para fechar, CX, né, o Customer Experience, ele já é uma pauta crescente na academia. O que a gente precisa agora aí com o apoio de métodos quantitativos mais avançados e tecnologias como Big Data e IA para poder ter mais insumos e gerar mais informações e pesquisas a respeito do assunto. É isso. Obrigado. Fico à disposição para qualquer dúvidas. Parabéns, Rodrigo. Bem legal aí a estrutura, né, do seu artigo. Acho que
fez vários testes ali, né, estatísticos, foi bem interessante ali, né? Eu particularmente sou um pouco suspeita para falar, porque a minha tese ela tá focada na experiência do cliente, né, meu construto principal. Então, eu gostei bastante aí de ver uma revisão Bacana. recente, né, na temática, né, foi bem interessante também para mim. Então, parabéns, né? E ali só uma dúvida, né? Na verdade, ali no final vocês não chegaram a trazer muito. Que nem não, vocês fizeram focado mais na parte quantitativa, né? Então, vocês não chegaram a fazer uma sistemática junto, né? Ali com detalhes, né? Dos artigos e tal. Vocês leram todos esses artigos, esses 145 artigos? A minha dúvida, essa é uma dúvida que eu tenho. Sim, esses 145, eles foram todos eles lidos. De fato, a gente focou mais aqui do artigo para análise quantitativa, né, para os Sim. números. O que falta aqui para a gente evoluir é justamente fechar com essa análise, né, e trazer uma parte mais quali do que foi, do que a É, gente leu. Porque, de fato, houve a leitura de todos eles para fazer esse levantamento dos dados aqui. que vocês fizeram a leitura de todos eles, podem gerar a partir dessa bibliométrica, uma sistemática, né, mais qualitativa, né? Então Uhum. fica aí como realmente como sugestão, né? Já que vocês já fizeram todo esse trabalho de ler, né, e tudo mais, né, vocês podem gerar insights bem interessantes aí a partir disso. Boa, obrigado. Aí eu deixo com a professora também, a Maria Naftali. Rodrigo, parabéns pelo seu trabalho. Eu gostei muito também da estrutura. Ao longo do texto, você coloca alguns quadros que eu, particularmente, quando é análise bibliométrica, sistemática ou algum tipo de revisão, eu gosto muito de quadros, porque eu acho que é mais fácil, né, para você, fica mais claro o conteúdo, né, de quantos artigos foram encontrados, a filtragem, os filtros que vocês utilizaram, a quantidade que vocês utilizaram no final. Então, você faz isso no seu trabalho, você coloca alguns quadros explicando isso, e achei isso muito interessante. E a amostra final que vocês utilizaram, usaram para o artigo, 145 artigos, eu acho que também traz uma robustez de dados, é uma amostra final bem interessante para vocês. E também isso que a Kelly falou sobre essa questão de trazer agora alguns pontos qualis, né? Eu acho que também traz muitos insights para vocês. E eu acho que aprofunda mais essa questão, né? Então, vocês trazem mais o quant, né, a parte quantitativa o levantamento, mas agora vocês podem fazer uma discussão sobre o que foi encontrado nesses artigos. Então, eu acho que também é uma forma de complementar esse artigo de vocês. É, e alguns pontos bem interessantes que eu achei, como a questão do pico, né, que vocês falam que a partir de 2019 houve um aumento nas publicações, com o pico entre 2019 e 2022. Então, assim como o trabalho anterior do Lucas, reflete também essa questão da pandemia, que acelerou essa transformação digital, essa digitalização, e as empresas passaram a utilizar mais o digital e, consequentemente, o consumidor, né? E aí isso também está muito ligado à questão das palavras-chave que vocês encontraram, né? As temáticas mais abordadas nesses trabalhos, que foi a satisfação do cliente. Logo em seguida, de fidelização do consumidor. Então, está muito atrelado também a essa questão de digitalização numa época, né, no contexto de pandemia, em que o digital fez muito parte da nossa vida e, consequentemente, foi acelerado devido a esse contexto. E que as empresas passaram a se ter uma preocupação maior com a experiência do consumidor, com a satisfação do cliente, para poderem ter uma vantagem competitiva. Assim como também o consumidor passou a utilizar muito mais o digital. Então, eu acho que isso explica muito esse pico
de artigos que vocês encontraram, né, de 2019 a 2022. E de procedimentos metodológicos, vocês encontraram sobre essa questão da predominância de estudos qualitativos, né, especialmente estudos de caso. E aí talvez seja essa questão de, por estar estudando a experiência do consumidor, a experiência do cliente, alguns pesquisadores escolham métodos qualitativos por estar lidando com algumas questões subjetivas do consumidor, né, como a satisfação, de como eles se sentem em relação à marca, a questão de bem-estar. Enfim, então acredito que isso pode explicar também essa predominância de estudos de caso e estudos qualitativos nessas pesquisas. Mas aí, como vocês leram todos os artigos, né, como você falou, então você consegue, numa análise qualitativa, trazer e explicar melhor o porquê dessa predominância de estudos qualitativos. Mas eu acredito que deva ser, deva ser devido a essa questão, né, da experiência do consumidor e por trabalhar questões subjetivas do consumidor. Então, talvez Isso. reflita sobre isso. E é isso. Parabéns pelo trabalho, Rodrigo. Se alguém tiver mais algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade. Eu gostaria. Sim. Inicialmente, boa tarde a todos e a todas. Desculpa o atraso, porque eu estava na outra sessão, estava apresentando o trabalho em cultura de consumo. Fiz uma concorrência com meu tema, né? Então, parabenizar vocês aí, Marco Sociedade. Para quem não sabe, eu sou um dos líderes do tema de Marco Sociedade, eu com a professora Leonor, que tive uma sessão hoje pela manhã. Então, parabenizo a todos e a todas aí pelo trabalho. Eu não assisti a primeira, como eu estava na outra sessão. Rodrigo, inicialmente, parabéns a você e pelo trabalho, um trabalho de graduação. Então, parabéns, fico feliz com esse contato inicial com os seminários, com a temática, né? Como eu sei que meu tempo é pouco, eu vou ser objetivo. Como a gente pensa na questão da discussão, um ponto significativo é o referencial teórico, né? Então, um pouco da leitura que vocês fazem, da discussão, e aí, quando a gente pensa em periódico, um ponto que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente não usa mais livros, que a gente chama de brochuras. A gente não livros em textos científicos, em artigos científicos. Então, Kotler e alguns artigos que vocês traz, se eu pensar no periódico, vocês têm que repensar, tá? Mas minha provocação é o seguinte: você não atende às leis da biometria. E aí fica uma questão no ar. É uma biometria, já que você não atendeu às leis da biometria? Talvez não ficasse uma revisão de literatura. Como não atendeu às leis, e essas leis são fundamentais para a biometria, você poderia pensar numa revisão de literatura ou no RLS, e aí porque não há nenhuma discussão nem na apresentação e nem nos teus achados em relação a não atender às leis da biometria. E a base, e a necessidade básica é que você atenda às leis da biometria. Então, uma reflexão para você aí fazer se pode ser considerada uma biometria ou não, tá? Parabéns mais uma vez, obrigado, Naftali, obrigado, Kelly, aí, pelas ponderações. Sucesso para vocês. Obrigado. Obrigada, professor. Professora, eu posso fazer uma pergunta para o Rodrigo rapidinho? Desculpa, pessoal, eu tive um problema aqui. Ai, meu Deus, só um minutinho. O meu gato aqui. As coisas de estar em casa, né? Então, parabéns, né, Rodrigo, novamente aí pelo artigo, né? Bem legal. E a gente pode seguir para o próximo. Kelly, eu acho que o Lucas quer fazer uma pergunta Ah, para o tá. Rodrigo. Sim, pode falar. Uma pergunta bem rapidinho. Se na leitura, né, nesses artigos que o Rodrigo levantou, primeiro, parabéns pelo trabalho, Rodrigo, bem legal, gostei bastante do seu trabalho. E se nesses artigos que você leu, que você identificou, se você esbarrou em alguma coisa de inteligência artificial relacionada aí à experiência do cliente, né, bem legal. E quando você fala no final ali de fazer mais estudos ali com uma abordagem tecnológica, você fala da questão dos estudos de analisar melhor a relação dos clientes com tecnologia, ou você se refere a uma abordagem tecnológica no procedimento da pesquisa? Do procedimento da pesquisa, Lucas. Porque
na maioria, como a professora comentou, é de fato mais qualitativa por ser percepção, englobar um pouco mais de dados e inteligencial para melhorar esses estudos. E sim, durante a leitura, houve comentário ali sobre IA, sobre o que pode. Ah, legal, obrigado, Rodrigo. Ok, beleza, então. Podemos seguir, gente? Sim, podemos. Então, o próximo artigo é da Hernanda, é Isso. quem pode ser mãe. Exato. Deixa eu compartilhar aqui com Fique à vocês. vontade. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Sim, Tudo bem. Eu vou colocar aqui o meu tempo, que é para eu não me perder aqui na apresentação. tá certo. Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ok, agora ficou melhor, certo? Muito boa tarde a todos. Eu me chamo Hernanda Vasconcelos. Eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em administração da UFPB. Sou orientanda do professor Nelson, que está aqui assistindo a apresentação. E esse trabalho ele faz parte de uma reflexão inicial da minha tese. Tá? E ele foi desenvolvido juntamente com as minhas colegas Maria Naftali e Lívia Matos, ambas também do PPGA. Então, esse ensaio ele tem como título Quem pode ser mãe? Uma reflexão crítica sobre o papel do marketing e a resistência lésbica no mercado de reprodução assistida brasileiro. E, basicamente, a ideia aqui é fazer uma reflexão crítica, obviamente, sobre o papel do marketing diante das barreiras institucionais, econômicas, sociais e até mesmo simbólicas que atravessam o mercado de reprodução assistida a partir do olhar das experiências das mulheres lésbicas, certo? Dito isso, quando a gente pensa nos debates recentes que têm acontecido no nosso campo, o marketing ele continua operando dentro de uma agenda que ainda é muito colonial e muito patriarcal também. Ou seja, eu estou falando de um campo onde a produção científica, a produção acadêmica, ela acaba sendo majoritariamente branca, masculina, heteronormativa, né, e centrada muito no norte global, ou seja, em alguma medida a gente importa teorias que vêm da Europa, dos Estados Unidos, e tenta meio que encaixar o nosso contexto dentro dessas teorias. Então, não seria uma surpresa eu dizer aqui para vocês que estudos com perspectiva de gênero e que trazem um discurso mais feminista, eles acabam ocupando posições periféricas dentro da nossa área. E, portanto, quando a gente traz, né, para o debate experiências de mulheres e até mesmo, especialmente, né, a experiência de mulheres lésbicas, isso é tratado de forma secundária, né, e essas experiências também são um pouco problematizadas dentro do nosso campo. Dito isso, o convite, então, seria a gente não falar apenas de representatividade, mas que essa ausência dessas vozes femininas dentro do nosso campo precisa chamar a atenção no sentido de que o marketing precisa se abrir, né, para outras vozes, para outras formas de a gente pensar essa disciplina no nosso contexto e de fazer também pesquisa de marketing. É, então, entre os diversos espaços onde essas exclusões acabam acontecendo, o Nada, mercado. é Opa, nada. Eu não sei se você está apresentando, mas a gente está na tela de apresentação. A tua tela não está em modo de apresentação para a gente. opa, perdão. Então, deixa eu parar aqui.
Aqui para mim está em modo de apresentação. Porque você tem que abrir já com o modo de apresentação. Visão, tenta apresentar aí no coisa. Não, pra gente você tá na capa ainda. Oi, perdão, pessoal. Vamos lá. Porque o Zoom mudou um pouco, ele tá mais chato agora. Ele é mais fácil do que o Meet, agora ele tá mais chato do que o Meet. Tá bom, vamos ver se agora vai. Foi? Tá carregando. Agora sim. Ah, desculpa então, pessoal. Perdão. Como eu estava dizendo, deixa eu só voltar aqui para o meu tempo. Entre esses espaços que acontecem essas exclusões, a gente tem a questão do ambiente acadêmico, como eu acabei de citar, mas a gente também tem o mercado de reprodução assistida como um contexto interessante. Primeiro, porque a gente está falando de um mercado, perdão, primeiro porque a gente está falando de direitos reprodutivos, não é? A gente está falando de direitos reprodutivos, de direito a formar uma família, e isso nos é garantido através da Constituição. E também a gente está falando, ao mesmo tempo, de um mercado que é extremamente elitizado, onde há uma desigualdade de acesso. E quando eu falo de desigualdade de acesso, é, deixa eu ver se passa aqui para vocês, que congelou aqui para mim. Foi? Passou? Muito bem. Então, Passou. quando eu estou falando de desigualdade de acesso, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que aqui no Brasil, a gente tem 192 clínicas de reprodução assistida, das quais 94% participam ou fazem parte do setor privado. Ou seja, a gente está falando de um mercado que é majoritariamente privado, onde a gente tem o tratamento que é mais comum, que seria o de fertilização in vitro, custando aí entre 25 a 50 mil reais. Então, a gente está falando de uma situação, de uma barreira econômica e de uma situação que está fora da realidade da maioria da população brasileira. Então, percebam que a gente tem, de fato, essa barreira econômica bem evidente. E aí, quando a gente olha para as diretrizes que orientam esse mercado, e cabe dizer aqui que o mercado de reprodução assistida, não há uma lei que regule esse mercado, o que nós temos hoje algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina, que são atualizadas de tempos em tempos, mas embora esse texto, né, reconheça a, a, a presença, a existência de casais homoafetivos e dão a eles, né, esse aval, vamos dizer assim, de que pode fazer a utilização dessas técnicas, a própria linguagem acaba sendo ambígua, abrindo brechas e trazendo algumas exclusões. Vejam, o mercado de reprodução assistida, ele acaba sendo regulado não só pelas normas do Conselho Federal de Medicina. Existem, por exemplo, outras diretrizes, como a ANS, que regula os planos de saúde, a gente tem a Lei do Planejamento Familiar, que também faz parte desse escopo, e a gente tem também o Código de Ética Médico. E ao ler essa diretriz, né, esse código de ética, ele é muito taxativo ao dizer que o médico ele não é obrigado a prestar serviços que contrariem a sua os seus valores, as suas crenças, ou a quem simplesmente ele não deseja. Então, percebam que o médico ele tem essa permissão de atender quem ele deseja ou não, né? Isso está no Código de Ética Médico. Portanto, não é incomum a gente ouvir relatos de casais, né, que se sentem constrangidas de revelar a sua orientação sexual numa primeira consulta. Não é incomum também a gente ouvir relatos de médicos que, de fato, se negam a fazer a fazer o atendimento. Então, percebam que a gente falou de barreiras econômicas, barreiras institucionais, há barreiras sociais e também barreiras simbólicas. E o que que eu uso para analisar, né? O objetivo que eu falei inicialmente seria fazer uma reflexão crítica sobre o papel do marketing diante dessas barreiras, trazendo à luz, né, as experiências de mulheres lésbicas. Eu uso três lentes críticas. Eu trouxe o macromarketing, a perspectiva decolonial e a teoria queer para analisar esse contexto.
Quando eu falo de macromarketing, o macromarketing em si, ele faz uma análise para além dessa eficiência econômica, né? Ele nos permite uma abertura crítica um pouco maior. Porém, o macromarketing, ele não é automaticamente crítico, vamos dizer assim. Ele ainda tem uma orientação um pouco mais conservadora. Então, ele reconhece sim essa relação entre o mercado e a sociedade, contudo, a gente não consegue ah, refletir ou analisar de maneira mais aprofundada as estruturas que estão em volta dessa dinâmica de mercado e de sociedade. Então, por isso que eu utilizo essa vertente crítica que acaba nos dando, acaba cumprindo esse papel, né? A gente olha através dela, a gente olha o mercado de reprodução assistida não apenas como um espaço de consumo, mas como um sistema que regula corpos, que regula desejos, que diz quem pode e quem não pode maternar. A segunda lente teórica já é a perspectiva decolonial. Então, a perspectiva decolonial, ela vai nos mostrar que a maternidade heterossexual e branca, ou seja, a mulher branca de classe média, né, monogâmica, ela é entendida como uma norma. E outras formas de parentalidade ou outras formas de maternar, elas são hum, desqualificadas ou não são olhadas com a devida atenção. E a maternidade lésbica, dentro desse contexto, ela acaba desafiando essa ordem colonial. E como é que o marketing, enquanto campo, valida essa norma, né? Então, essa é uma reflexão que eu também proponho. E para fechar essa triangulação dessas lentes teóricas, eu trago a teoria queer. A teoria queer, ela vai dizer, basicamente, ela vai nos mostrar que esse mercado não é só atravessado por questões coloniais, como ele também é heteronormativo. Ele também é heteronormativo. E quando a teoria queer, né, critica essa ideia binária de gênero, essa ideia binária de sexualidade, de constituição de família, né, ele fala para a gente que, de fato, esse mercado opera dentro dessa lógica. Então, percebam que a gente tem o macromarketing problematizando essas relações entre mercado e sociedade, mas que acaba ficando ainda numa perspectiva muito generalizada, e aí eu trago o macromarketing crítico, né? Onde, perdão, perceba que o macromarketing ele acaba trazendo uma perspectiva mais generalizada, não discute, por exemplo, questões de bem-estar. Se a gente parar para refletir, o que que seria, por exemplo, o bem-estar para uma mulher lésbica que quer ter acesso a esse. Acho que ela caiu. Acho que sim. Deu uma travadinha e ela E ela caiu. caiu. A gente esperar um minutinho para ver se ela consegue voltar. Não sei se acho que a Naftali tem o contato dela, né? Sim, vou falar com ela agora, só um momento. Se ela não conseguir voltar, daí a gente já passa para o próximo. Oi, Nanda, conseguiu Perdão, voltar? gente, não sei o que aconteceu, simplesmente fechou tudo aqui, mas estou finalizando a minha fala. Eu estava falando sobre essa triangulação, né, das lentes teóricas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Ok. Eu estava dizendo que o macromarketing, por si só, ele problematiza de fato, né, essa relação entre o mercado e a sociedade, mas em alguma medida ele tenta ficar numa perspectiva mais generalizada, né? Ele não questiona, por exemplo, o que é bem-estar para essas mulheres que querem ter acesso a esse mercado, né? O que é considerado sociedade para o macromarketing, né? Quem é sociedade para essa área?
Então, a perspectiva crítica, ela acaba ampliando um pouco o nosso olhar em relação a isso. O pensamento decolonial, mais uma vez, ele desconstrói essa ideia de norma, né? E a teoria queer desconstrói essa ideia heterossexual e o convite desse ensaio, o convite da minha tese e o que tanto me provoca enquanto pesquisadora é justamente como o marketing, ele, enquanto campo científico, valida todas essas ideias. Então, o convite está aí, da gente refletir sobre essas estruturas, e eu acho que mais do que refletir sobre essas estruturas é conseguir romper com elas. Então, em relação a alguns caminhos e algumas contribuições, eu não cheguei a projetar novamente o slide para vocês. Tem algum problema se eu continuar assim? Ou vocês preferem que eu projete? Na verdade, o tempo já estourou, se você puder Tô, concluir. tô já fechando. Só Isso. para dizer que, de fato, né, para encerrar a minha fala, que foi um pouco conturbada essa apresentação, eu acho que o convite é justamente esse, é da gente tentar construir uma disciplina que ela seja mais plural, mais comprometida com o nosso próprio contexto e que considere essas múltiplas formas, né, de maternar, de constituir família. Eu penso que o convite desse meu ensaio, ele tá muito nesse sentido. E por aqui eu encerro a minha fala. Eu peço desculpas por essa confusão. Não sei o que aconteceu, mas acredito que deu certo. Obrigada. Não, tudo bem, fica tranquila. Obrigada pela apresentação, parabéns pelo teu É, artigo. É bem, a temática bem interessante também, né? Bem polêmica, na verdade, né? exatamente. É bem polêmica. Eu só tenho uma pergunta, na verdade, ali, né? Na parte da discussão, a partir dessa discussão que você fez, você chegou a gerar algum modelo para ser. Porque provavelmente você vai, claro, a campo para trazer aí os insights empíricos, né? Práticos aí do que está acontecendo, né? A partir dessas lentes teóricas que você levantou. E a minha pergunta é se você gerou algum, não um modelo que eu digo no sentido de, ou um framework, um modelo, não, porque a gente pensa muito no quantitativo, né? Mas assim, numa lógica, assim, uma construção, tipo, mais visual, nesse sentido que eu quero dizer em relação ao que você, as suas discussões, né? É, das teorias, né? Não, eu ainda não cheguei a construir esse modelo. A minha preocupação atualmente está sendo em tentar focar ou entender ou justificar um pouco melhor como que acontece essa articulação. Então, eu não cheguei ainda a formar um modelo, fui a campo, eu fiz algumas entrevistas em profundidade, mas ainda não cheguei a gerar esse modelo, eu ainda estou caminhando, porque é um tema que mexe muito com a gente enquanto pesquisadora, né? Então, eu estou nessa fase ainda de tentar articular as coisas e deixar tudo muito bem amarrado, como eu falei inicialmente, e esse é um manuscrito que faz parte de uma reflexão inicial mesmo da minha tese, então ainda vou chegar nessa fase. Tá certo. Obrigada. E não sei se a professora Maria Naftali quer falar alguma coisa, se mais alguém quer complementar. Sim. O Kelly tem algumas pessoas com a mão levantada, querem comentar. Eu acho que foi o João Ah, que tá. iniciou e depois a Sim. Maria Bruna. Ah, agora que eu vi, tá. Beleza. Acho que pode Gente, seguir boa com. tarde. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Bom, eu sou o João Henrique, sou da Universidade de Fortaleza e o tema da Hernanda é um tema que é muito importante para mim. Eu estou no primeiro ano do doutorado e pesquiso sobre diversidade. Sou uma pessoa especialista em diversidade. Fico feliz de ter um professor Nelson aqui. Esteve conosco no primeiro semestre lá na Unifor, fez meu primeiro consórcio doutoral foi com ele. E é muito bonito ver a propriedade que você traz para o tema, né? Quando você falou bastante de bem-estar, depois eu fiquei pensando se não seria legal você pesquisar um pouco sobre a TCR, que é a pesquisa transformativa do consumidor, que é a lente teórica da minha tese, que
Eu falo sobre essa questão do bem-estar aplicada à comunidade LGBT como um todo na perspectiva do marketing, né, na autenticidade do marketing. Então, é um trabalho muito primoroso já para uma reflexão inicial. Parabéns, eu queria só trazer essa contribuição e, quem sabe, trocar figurinhas, porque eu estava brincando com minha amiga Bruna, o seu tema ele conversa comigo e conversa com ela, ela vai explicar o porquê. Sim, perfeito. Parabéns. Muito obrigada, João. Eu li. O seu, no caso, é o próximo artigo, é isso? Sim, Pois é, eu li e foi assim um bálsamo para mim. Eu disse, meu Deus, que coisa boa. Tem outras pessoas falando da mesma coisa que eu estou querendo falar. Então foi muito bacana ler o seu artigo também, já de antemão. Parabenizo e obrigada pela sua contribuição. obrigado, João, muito obrigado. corajoso. A TCR saiu na banca de qualificação. Exatamente, pois é, A saiu banca tirou da qualificação. Tinha TCR, você sabe que eu gosto de TCR, a banca foi, tira, que o mundo vocês estão querendo resolver muitas coisas. Aí a banca foi, tirou, e a gente vai obedecer a banca, Entendi, que a presidente. banca volta em agosto ano que vem, então a gente tem que obedecer a banca, mas a Exatamente. ideia era, Obedecer, nós então. partimos da TCR, justamente pela TCR. Se não tivesse a proposta de Massa. TCR, não seria professor Nelson, né? É, Bruna? Então, parabéns pelo trabalho, tá excelente. E assim que o João levantou a mão, eu já olhei assim pra ele e ele entendeu de cara. E foi assim, meu Deus, ela fala mais ou menos o que a gente quer falar. Mas eu tenho uma dúvida em relação à perspectiva decolonial, que é Sim. mais puxada para o que eu quero estudar. Você Uhum. tem um autor em específico, uma corrente específica dentro da decolonialidade ou é uma perspectiva mais geral? Porque você Olha, citou Minolo, né? isso, acho que a Mariana, me perdoe se eu errei a pronúncia, a Maria Lugones, né? Ela traz um termo chamado sobre gênero, perdão. Ela traz a discussão sobre gênero, né? Decolonização do gênero. E aí, quando ela fala essa questão, traz essa ideia de decolonizar gênero, ela usa um termo muito interessante que também foi até um acalento assim, para o meu coração, porque eu estava com muita dificuldade de de conseguir articular, de fato, essas lentes críticas, sabe? Não tem sido uma tarefa fácil. E aí, quando eu encontrei esse termo, ela diz o seguinte: ela diz que não há uma crítica queer que não seja, em alguma medida, decolonial, e vice-versa. Então, ela é que tem sido a minha autora de referência para eu conseguir fazer essa articulação. Então, dentro dessa perspectiva decolonial, a Maria Lugones, ela é a minha referência, assim. Se você quiser, eu tenho um livro, inclusive, Opa, que traz um compilado de textos sobre essa ideia, e eu posso passar para você, ele está em PDF. É muito interessante, vale muito a pena a leitura, agradeço. para Estou você Tem precisando. trabalhar. vários livros, na verdade, né? É, exatamente. Mas eu digo Tem lá. eu falo desse livro porque ele traz uma linguagem mais acessível para a gente, sabe, Bruna? É um tema que a gente, assim, ele está ainda sendo, né, discutido dentro da nossa área, então, por trazer essa linguagem mais acessível, eu acho ele excelente para a gente que está caminhando por esse universo. Eu te passo, depois tu entra em contato comigo que eu te passo, sem problema. Tá bom, muito obrigada. Por nada. Ok, obrigada pelas perguntas, contribuições. Mais alguém quer falar alguma coisa? Podemos Não, seguir tranquilo. por. Só agradecer ao meu orientador maravilhoso, que tem muita paciência comigo. Tem muita paciência comigo. Ai, então tá. Então podemos seguir, João, com o seu artigo? Sim, vocês veem a minha tela? Sim. Vocês estão me ouvindo bem também? Tá um Sim. pouquinho Então vamos baixinho lá. só o seu som. Eu estou no ambiente público e aí eu não queria falar muito alto porque eu não queria incomodar as outras pessoas, mas eu vou tentar ser o mais explícito possível. Vamos lá. Bom, boa Ok. noite. Aliás, boa tarde ainda, né? Eu sou o João Henrique Viana, sou da Universidade de Fortaleza, estou no primeiro ano do doutorado em administração e junto com a minha amiga Bruna, que também é do mestrado em administração, somos orientandos do professor Lucas Souza. E juntamente com a Priscila e a Graciela, a gente criou essa pesquisa, Gênero e Marketing, uma análise crítica da exclusão LGBTQIAPN+, em periódicos brasileiros de administração. Esse trabalho, ele também é uma reflexão já desse meu primeiro ano dentro do doutorado, porque eu tenho pesquisado o máximo possível sobre o
meu tema, que é a autenticidade aplicada à comunidade LGBT+, na ótica do marketing, e são muitas coisas. A gente precisa entender, e eu, particularmente, como autor, preciso entender como é esse cenário acadêmico, já que eu sou um produtor de conteúdo sobre diversidade, mas aí eu tenho que trazer minhas lentes para a academia. Então, seguindo aqui na apresentação, a gente tem... só um momento que eu não vou querer passar, só porque pronto. Introdução e contextualização. Então, existe um paradoxo inicial, né? Há um contraste entre a crescente relevância social e a luta por uma cidadania da comunidade LGBTQIA+, no Brasil e sua expressiva subrepresentação na academia. Esse trabalho, ele foi oriundo de uma inspiração, de realmente uma grande inspiração de um trabalho aprovado no ano passado no ENAPAD, só que na área da contabilidade, mostrando também essa exclusão das pessoas LGBTQIA+, naquela área. E aí eu pensei, bom, então se tem por lá, vamos ver como é que está aqui na administração. Eu confesso, particularmente, não é uma brincadeira, mas eu pensei, meu Deus, se esse trabalho for aprovado, eu posso ser ou cancelado, ou então aclamado, mas eu espero somente que eu termine o dia bem. A lacuna no marketing. O potencial econômico do grupo é reconhecido pelo mercado. A gente vê que, mesmo assim, a produção científica nacional ainda tem uma dificuldade muito grande em abarcar a diversidade do grupo e, acima de tudo, o número de estudos sobre o tema permanece notavelmente baixo em nenhuma pesquisa realizada em 2023. Como obstáculo central, o que até a Hernanda trouxe dentro da pesquisa dela, essa cisnormatividade metodológica, que assume a cisgeneralidade como norma universal. Essa visão dicotômica de que tudo é muito binário, né? Só homem e mulher, e trazendo aí, colocando todas as possibilidades de gênero e manifestações outras para embaixo de um tapete que é impossível hoje, em 2025, ele existir. 78% dos trabalhos de marketing no Brasil definem gênero de forma estritamente binária. Então, esse trabalho tem como objetivo analisar como os periódicos brasileiros de administração abordam o marcador de gênero em pesquisas de marketing e quais identidades do espectro LGBTQIA+, são visibilizadas ou sistematicamente negligenciadas. Nós temos aqui duas questões de pesquisa, né? Como os periódicos brasileiros de administração abordam o marcador de gênero em pesquisas de marketing e quais identidades de gênero desse espectro são visibilizadas ou negligenciadas. Como justificativa, diagnosticar barreiras epistemológicas como a normatividade metodológica e estruturais, como a escassez de periódicos nacionais de alto impacto e a pressão por publicações internacionais que são próprias do contexto acadêmico nacional. Como relevância, a gente destaca que esse estudo contrapõe essas barreiras à crescente relevância social e econômica da comunidade LGBTQIA+, no Brasil. E o impacto potencial, a gente já adianta um pouco, fomentar metodologias mais inclusivas, impactar políticas editoriais e alinhar a academia às demandas sociais por representação. No referencial teórico, a gente trouxe aqui duas perspectivas importantes, né? Primeiro, a chamada cisbinariedade metodológica. É um conceito que define, né, esse movimento como a naturalização do binarismo de gênero, homem e mulher, e da cisgeneralidade como normas universais nos desenhos de pesquisa. Manifestações que a gente percebe como a confusão recorrente que a gente viu nos artigos pesquisados entre sexo e gênero, o uso de instrumentos de coleta de dados que reforçam a binaridade, principalmente questionários sociodemográficos que não contemplam toda a perspectiva de gênero, e a negligência com marcadores sociais interseccionais. E no contexto brasileiro, é uma dinâmica já agravada por legados coloniais que configuram uma transfobia epistêmica, que mais na frente isso vai ficar mais claro. Outro ponto também da nossa teoria é a performatividade e o apagamento. Né? A fusão de sexo, que é biológico, e gênero, que é identitário e social, segundo Butler, leva dados imprecisos e reforça a exclusão de identidades não binárias e intersexuais. A comunidade intersexo no Brasil, ela vive uma luta constante, legal e de vivência para ser reconhecida, e as pessoas
já fazem confusão naturalmente na academia, que deveria ser a luz da ciência, a gente ainda vê também esse apagamento, conforme os artigos que foram pesquisados. Segundo Butler, a performatividade de gênero são instrumentos de pesquisa, como questionários binários, que não apenas medem a realidade, mas participam ativamente da produção e reforço dessas normas de gênero. E o apagamento interseccional, a negligência da combinação de outros marcadores, como raça, classe, deficiência, resulta no apagamento interseccional, que impede a captura de experiências de grupos como mulheres trans negras, por exemplo. E a representação da pesquisa brasileira em administração, né? Atualmente, a comunidade LGBTQIA+, na nossa pesquisa brasileira, em especial em marketing, é notadamente limitada e fragmentada. Uma revisão que foi feita de 2009 a 2019 encontrou apenas 31 publicações com foco em consumidores LGBTQIA+. E o foco predominante, a pesquisa existente foca em publicidade, né? Poder de compra, como Pink Money, e também no comportamento do consumidor, deixando de lado outras tantas possibilidades que o trabalho tem, aliás, que a comunidade tem, que pode colaborar em estudos interseccionais. E como críticas, muitas vezes, a visibilidade é superficial, motivada pelo pinkwashing, e aí nesse caminho a literatura se concentra de forma desproporcional em homens gays, brancos e urbanos, subrepresentando outras identidades, né? Então, é uma pesquisa, por exemplo, que não conversa com a mulher, a menina trans lá da periferia, que um dia quer ser, talvez, uma professora. A metodologia foi aplicada tanto no desenho no corpus, uma abordagem exploratória e descritiva, né, operacionalizada por uma revisão crítica da literatura de forma qualitativa. Como técnicas, a gente colocou a quantificação descritiva, contagem de frequências percentuais para dimensionar os padrões. E como fonte, como esse trabalho foi feito antes da atualização das classificações, a gente ainda utilizou o Qualis A2, A3 e B1, conforme a CAPES 2017 a 2020. E aí a gente tem uma ausência de revistas específicas de marketing, né, e a centralidade dos periódicos em administração para a publicação de marketing no Brasil. E o período de coleta que a gente pesquisou foram de 2015 a 2024, né? A coleta, ela se deu por meio de termos de busca específicos na terminologia básica de gênero, sexo, sex and gender, em identidades específicas, transgênero, não binárias e travestis, interseccionalidade, LGBTQIAPN+, e cisnormatividade. Foram triados inicialmente 129 artigos nas revistas que a gente vai já apresentar aqui, e como critérios de exclusão, menções incidentais nesses termos e estudos cisgêneros que não discutiam diversidade LGBT+, propriamente dita. E aí, após essa leitura atenta, a gente ficou com 105 artigos analisados. Então, aqui a gente tem nessa tabela 1 os periódicos analisados, que se concentraram na revista RAI, na RAC, nos cadernos EBAP, a Brazilian Administration Review, que é a BAR, a RBGN, a REMARC e a RIMAR. Notadamente, a gente percebe que a EBAP tem uma incidência muito grande de trabalhos que envolvem a comunidade, né? E aí, quais foram as dimensões analíticas dessa crítica aqui? O uso correto dos conceitos de sexo versus gênero, a inclusão de homens trans e mulheres trans, a inclusão de travestis, transmasculinidades e também o reconhecimento de identidades não binárias. E aí a gente vem já para os primeiros resultados a partir dessa análise dos 105 artigos. 88% deles, quase 89%, né, 93% dos 105 artigos, restringiram suas análises e categorias apenas à dicotomia, homem e mulher. E apenas 11,4% dos artigos apresentaram alguma menção à identidade trans ou não binárias. Eu confesso que, particularmente para mim, foi muito dolorido ler essas algumas menções, porque era como se fosse assim, um carro azul que passou ali na avenida, sabe? E aí desconsidera muito do que a gente entende o que é a dignidade humana. Há uma confusão conceitual, né, de 18 a 19 artigos que utilizam o termo sexo de forma inadequada para se referir a construções sociais de gênero. Nessa segunda tabela, a gente consegue ter um panorama melhor,
né? A frequência da inclusão de identidades trans e não binárias nesse corpus de 105 artigos, a gente percebe que, em especial, travestis, né, e homens trans, eles são os mais esquecidos, tanto quanto as transmasculinidades. Então, como pessoas não binárias, a gente vê a menção em 12 artigos, mulheres trans, 5 artigos, transmasculinidades, 3 artigos, assim como mulheres travestis, e os homens trans, o grupo com menor representatividade em apenas 2 artigos. Então, a gente vê uma inclusão superficial, ou seja, quem tentou incluir, incluiu de qualquer forma, não teve o cuidado necessário para trazer essas pessoas para a mesa e discutir de forma digna. Esses 2 artigos mencionam alguma identidade, 7 fizeram apenas sobre a sigla genérica LGBTQIA+, sem analisar vivências particulares. E aí a gente já começa a terminar aqui nossa apresentação, né? Como discussão, a cisbinaridade metodológica como prática já institucionalizada, o dado de 88,6% de abordagem binária materializa essa cisnormatividade metodológica como prática padrão e legitimada no marketing brasileiro. É uma decisão política também, né? Uma confusão tecnológica e a operacionalização dicotômica não são escolhas neutras. Às vezes é mais fácil já colocar todo mundo no mesmo saco e fazer análise, às vezes, de uma forma que não contempla a riqueza que é a diversidade de gênero. E um reforço dessa norma, né? A pesquisa em Marte participa ativamente da construção social de uma realidade binária, atuando como um dispositivo performativo que conversa muito com a escola norte-americana de marketing, que foi a qual a gente foi ensinado desde todo sempre. Aqui eu trago também outra discussão, a violência epistêmica e a hierarquia do apagamento. Esse apagamento interseccional, né, dentro de uma hierarquia de invisibilidade que apaga mais homens trans e mulheres travestis, demonstra o tal apagamento. Epistemicamente, esse silêncio seletivo e hierárquico configura essa violência e a academia acaba reproduzindo a marginalização social ao não nomear e não pesquisar essas populações. E aqui ainda tem uma falha ética. O estudo aponta a disparidade entre realidades. São quase 3 milhões de pessoas trans não binárias no Brasil, conforme o IBGE, e a representação acadêmica aqui, nesse recorte, é próxima de zero. Implicações e riscos da irrelevância. Existe um descompasso aqui, um hiato entre o conservadorismo metodológico da academia e a dinâmica social e mercadológica. Foi nessa parte do trabalho que eu achei que o cancelamento vinha. Né? Vem aí algo muito forte, sendo dos próximos capítulos. No mercado, 61% das empresas, segundo a Fortune 500, já explora a comunicação inclusiva, então não conversa com o que já acontece em alguns recortes mercadológicos, enquanto na academia, quase 90% da pesquisa ainda é binária. Tem o risco de obsolescência que o Carvalho traz, que se a academia não analisa a sociedade em sua complexidade, ela corre o risco de se tornar irrelevante, gerando teorias que não se aplicam à parcela crescente da população. E também um chamado à ação, né? A superação exige transformação estrutural nas políticas editoriais e na capacitação também dos pareceristas. Para a gente terminar, como contribuição teórica, essa conceituação e evidência empírica da cisbinaridade metodológica como um fenômeno institucionalizado no marketing brasileiro, com uma contribuição prática, né, a criação de um protocolo antinormativo, né, que a nível individual adotaria terminologias precisas e metodologias mais inclusivas. E isso tudo aqui, gente, eu já adianto, só dá certo se for por meio de treinamento. Não tem como a gente exigir de uma pessoa branca, cis normativa, ela entender a riqueza ou então as dificuldades que é uma mulher travesti. A nível institucional, nos periódicos, diversificar conselhos editoriais e criar edições especiais e exigir uma justificativa metodológica para o uso de variáveis binárias. E no nível político, CAPES e CNPq devem criar critérios para valorizar pesquisas com metodologias mais inclusivas nos seus editais. Como limitações reconhecidas, um corpus restrito a um conjunto específico de periódicos brasileiros e a um período de 10 anos, e essa análise ateve-se ao conteúdo publicado, não investigando os processos de revisão por pares, que é mais complexo, porque a gente sabe que tem a questão do sigilo e da ética. E sugestões para pesquisas futuras, estudos comparativos com periódicos internacionais ou de outras áreas, pesquisas qualitativas com editores, pareceristas e autores para fazer essa triangulação e entender também barreiras institucionais,
e o desenvolvimento de pesquisas empíricas focadas na experiência do consumidor de comunidades trans, travestis e não binários no Brasil. Aqui nós temos algumas referências e muito obrigado, gente. Obrigada, João. Estourou um pouquinho o tempo. Acho que a gente só vai poder fazer uma perguntinha no máximo e já. Mas parabéns pelo trabalho. Não sei se a professora Maria Naftali tem algum comentário. Eu tenho um comentário sobre o trabalho do João e também da Hernanda. Eu quero, como os dois têm temáticas parecidas, inclusive eu ia além do trabalho do João, eu lembrei muito do trabalho de Hernanda. E quero parabenizar os dois pela coragem, porque, ao meu ver, precisa ter muita coragem para estudar temáticas que vão de encontro com aqueles temas facilmente publicáveis, né, que são considerados mais fáceis de ser publicados. Eu acho que são trabalhos assim que a gente precisa mais. E eu gosto dessas temáticas que a gente consegue furar a bolha mercadológica, né, e de ver o marketing apenas como compra, venda, produto, preço, praça, os malditos 4Ps, não é, professor? Mas a gente vê que o marketing ele é uma ferramenta poderosa para mudar realidades e dar voz a pessoas que são tão invisibilizadas. A gente precisa entender que esses sujeitos eles têm nome, têm nomes, têm narrativas, têm trajetórias e enquanto consumidores também têm desejos, têm necessidades, assim como você fala no seu trabalho. Então, eu acho que são trabalhos assim que a gente precisa, né? Trabalhos críticos com essas que eu até comentei com a Hernanda que eu acho que o trabalho de vocês, eles me soaram até como um protesto, como uma reivindicação, né, como um posicionamento político, como a gente falou, né, Hernanda? Então, parabéns pelo trabalho de ambos, né? Adorei muito. Eu, como professor, não tenho como deixar de falar, até pelo tema. É um tema que me é caro, né? É um tema que é caro ao PPGA, é muito caro ao João Henrique e quem trabalha nessa pegada. Então, parabéns, João. Eu estava desenvolvendo com o pessoal da Uninove e o pessoal do Espírito Santo um protocolo para tratar com pessoas com deficiências, né? Pessoas surdas e mudas e cadeirantes, que a gente trata essa população sensível, vulnerabilizada, né? E invisibilizada, vou usar o termo invisível, que eu gosto de usar, lamentavelmente invisibilizado, como você colocou muito bem, João, para tratar, que a gente pega um instrumento, a gente pega uma entrevista, uma survey, e todo mundo é igual, né? E aí o que é diferente é outlier. Não, então se o que é diferente é outlier. Então, na verdade, você não considera a população brasileira, você não considera o sujeito. E aí, na Naftali, eu nem falaria da voz, que eu não sou muito chegada a dar voz. Na verdade, é eles falarem, né? Porque, na verdade, quando a gente lê, a gente está fazendo interpretação. É importante a devolutiva desse material para as pessoas interessadas. Essa que nós em estudos qualitativos, nós temos que fazer essa devolutiva ao sujeito. A gente interpreta a voz dele, mas na verdade é a voz dele que vai dizer. Então, assim, é visibilizar a esse público, ter coragem de apresentar. Eu gostei do teu texto, parabéns pelo texto, pela riqueza, pelo detalhe e pela uma crítica que eu gostaria que você fizesse. Assim, a gente vive num país machista patriarcal. Esse é o Sim. meu recado. Fecha isso. Fecha lá. Veja os editores, são homens brancos. Em 2022, nós tivemos uma discussão sobre editoras, mulheres negras americanas, veio uma branca no Enampar de 2022, Complicado. 2023. Então, a revista, não sei qual Journal of Market, eu não sei qual foi a revista, veio fazer essa crítica e traz uma mulher branca falar de editores brancos, mulheres brancas. E ela era uma branca, com todo respeito às brancas. Tá bom? Faça essa crítica. Manda ver, parabéns, Pode sucesso. deixar. Obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado, gente, pelo João, apoio. eu já deixei meu contato com Bruna, viu? Para a gente trocar Perfeito. A gente vai trocar figurinhas. figurinhas. Perfeito. Falamos ao mesmo tempo. Então, Também. parabéns, né, ao João, pelo seu trabalho. Parabéns a todos, né, pelas apresentações. Mas alguém quer fazer mais algum comentário? Se não, a gente vai encerrar aqui, né? Já deu nosso horário. Então, obrigada a todos aí pela participação. Se puderem avaliar a sessão, também deixei o link ali no chat.
Já valeu. Agradeço a Tchau. participação de todos e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Abração. Tchau, pessoal. Até.